Salve, salve galera do canal Calculando Ideias, suave? Estamos aqui hoje, galera, para mais um vídeo e dessa vez é nossa aula de mecânica, galera. O que a gente vai aprender nessa aula aqui de hoje? Bom, primeiro a gente vai aprender o que é um referencial e por que as unidades de medida são importantes dentro da física, tá? A gente vai aprender o que é instante e intervalo de tempo. A gente vai ver movimento e repouso, o que é isso, por que é importante entender, e espaço. Galera, peço que vocês anotem numa folha, são conceitos importantes, assim como o conceito de ponto material que a gente viu na aula passada, na aula introdutória, bem curtinha, deve ter uns 5 minutos. Dá um pulinho lá e dá uma olhada que é importante isso aqui, certo? Vamos começar o vídeo então tratando de referencial e unidade de medida. Bom, saca só então, galera, primeira coisa, né? Primeiro tópico aqui, referencial. O que é um referencial na física, galera? Seguinte, eu posso dizer para você da seguinte maneira. Eu tenho aqui a cidade de São Paulo. São Paulo está a 35 quilômetros. Aí você pergunta, professor, 35 quilômetros do quê? Tá? E é natural você perguntar isso. Por quê, galera? Porque tudo que a gente vai fazer dentro da física, dentro do nosso dia a dia, calcular uma velocidade, calcular uma distância, a gente sempre quer saber, né? Quanto que dá de São Paulo até São José dos Campos? Quanto dá de Barra Bonita até Igaraçu, que é a cidade que a gente mora aqui? A gente sempre calcula a distância de uma coisa até outra, porque a gente tem duas coisas. A gente tem uma referência, galera. Eu quero saber a distância de Barra Bonita a algum lugar, em referência a algum lugar, certo? Qual que é a ideia? O referencial, galera, ele é um corpo, um conjunto de corpos. Aqui, o nosso referencial vai ser o início do quadro, tá vendo? A gente tem uma ideia aqui, nas quais são definidas as posições de outros corpos. Professor, não entendi nada. Vem comigo que vai ficar mais fácil entender o que é um referencial. Saca só, você está na sua casa, tranquilinho, do nada você está olhando para o seu quadro, tem um quadro bem bonito do professor lá, e aí passa uma mosca naquele quadro. Aí você fala, poxa, legal, eu queria localizar essa mosca, saber onde que ela tá. Só que para a gente saber onde a mosca tá, galera, a gente precisa de um outro ponto de referência, certo? A mosca, ela tá a 20 metros, mas 20 metros da onde? A gente precisa de uma referência, a gente precisa de um referencial, a gente precisa de um corpo, qual a gente pode definir a distância de outro corpo. Então a gente tem a mosca andando pelo quadro e a gente resolve fazer a seguinte ideia. Bom, eu vou marcar a distância da mosca em relação ao quadro. Então, o nosso referencial, o local, né, o corpo que a gente escolheu para fazer as medidas é o quadro. Então a gente vai ver aqui, ó, o nosso plano cartesiano, que é o nosso eixo de medidas. A gente tem os eixos das abscissas aqui e a gente tem o eixo das ordenadas na parte de cima. Então a gente vê o seguinte, a gente tem a parte horizontal, certo? E a parte vertical. Olha essa mosca ela tá a 10 centímetros do quadro, né, do início do quadro na horizontal, e ela está a 20 centímetros do quadro na vertical, certo? Então, através desse referencial, a gente consegue saber onde está a mosca. Isso aqui, galera, é magnífico, tá? Isso aqui é o puro suco da física. Por quê? Para a gente poder fazer física, a gente precisa dizer quem é o nosso referencial. Da onde que a gente está medindo as coisas. Certo? Ah, a velocidade do carro é 50 km por hora. Mas da onde você está medindo isso, filho? Ah, a distância de São Paulo é 360 km. Mas 360 km da onde? Da onde você está medindo isso? Por isso que o conceito talvez mais importante na física, nesse momento, é referencial. Da onde que você vai medir as coisas, tá? Isso aqui, ó, pá, extremamente importante. Referencial. Depois da gente saber da onde a gente está medindo as coisas, a segunda coisa mais importante na física é medir as coisas, certo? A gente pode utilizar diversas coisas, né? Diversas unidades. Vem comigo. Então,
saca só, galera, depois que a gente estudou o referencial, a gente precisa do segundo tópico aqui, unidades de medida. A gente precisa saber como medir as coisas. E a gente tem unidades de comprimento. Quais são as unidades de comprimento mais importantes? A gente tem o quilômetro, certo? A gente vê lá no 6º ano. A gente tem o metro, a gente tem o centímetro e depois a gente tem o milímetro. Ai, professor, é nessa ordem? Não é. Não vai achar que o professor é burro. Eu sei o que eu estou fazendo. Mas essas são as mais importantes aqui dentro do nosso contexto. O milímetro a gente pode até desconsiderar em algumas situações, mas vem cá comigo. Como que eu transformo quilômetro para metro, tá? Eu tenho 3 quilômetros. Como que eu transformo? Eu faço vezes 1000, tá bom? 1000 metros equivalem a 1 quilômetro. Então eu faço vezes quando eu quero ir dessa unidade maior para o menor. Como que eu transformo metros em centímetros, professor? A gente faz vezes 100, porque 100 centímetros é igual a 1 metro, tá bom? O contrário é só a gente fazer a mesma coisa, só que com a operação contrária, divisão. Isso aqui a gente aprende lá no 6º ano, de uma forma mais detalhada, tá bom? Então, unidades de comprimento, as principais são quilômetro, metro e centímetro. A gente definiu ali em cima um referencial, como que a gente ia medir, e agora a gente definiu quais são as unidades que a gente vai utilizar. Depois, para a gente poder trabalhar com cinemática, né, que é a nossa primeira matéria aqui de física, a gente precisa trabalhar com tempo, tá bom? Quais são as unidades principais de tempo? A gente tem hora, tá bom? A gente tem minuto e a gente tem os segundos, galera, tá? Quais são as mais importantes aqui? Existe uma organização internacional, né, o Sistema Internacional de Medidas, que ele vai definir, né, essa organização vai definir que o metro é a nossa medida principal de comprimento. E o segundo é a nossa medida principal de tempo, tá? Então, hora para minutos, lá, aquela ideia, vezes 60. Minutos para segundos, vezes 60. O contrário é a mesma coisa, só que através de uma divisão. Segundo para minuto dividido por 60 e minuto para hora também dividido por 60. Professor, se eu quero transformar segundos em horas, divide por 60 primeiro, depois divide por 60 de novo, tá bom? Então a gente viu o nosso sistema ali que a gente vai utilizar para medidas, né? O referencial, e a gente viu as principais unidades de medida de comprimento e tempo. Vamos fazer um pouquinho de física aqui agora. Vem comigo. Bom, saca só então, galera. Nosso terceiro tópico aqui é instante e intervalo de tempo. Tá? Depois que a gente viu o referencial, depois que a gente viu unidade de medida, agora a gente pode trabalhar com um negócio bem interessante aqui na física. Suponha que a gente tem lá o time jogando aqui, ó, o melhor aqui de todos, né? O São Paulo, tricolor, pá, brabo. E aqui a gente tem aqui o nosso querido Grêmio, que é outro tricolor também, só que mais ruinzinho. Não, tô brincando. Eu gosto dos dois times, mas o São Paulo é de coração, né? A gente tem aqui o nosso jogador prestes a bater o pênalti aqui, né? O nosso Lucas aqui, que tá com cabelo laranja. E ele vai bater esse pênalti. E ele bate e, felizmente, ele acaba marcando um gol, né? Afinal, é o Lucas Moura, o brabo, certo? A gente tem algumas perguntas aqui que a gente pode fazer, galera, na física, né, no futebol. Quando foi marcado o primeiro gol? Se a gente for olhar aqui, ó, o primeiro gol foi marcado aos 20 minutos do primeiro tempo, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, que o primeiro gol ele foi marcado aos 20 minutos do primeiro tempo. O que a gente chama disso aqui, galera? A gente chama disso aqui instante, tá? O gol foi marcado aos 20 minutos. É um instante isso aqui. Se a gente fosse lá no vídeo e colocasse aos 20 minutos do primeiro tempo, o Lucas estaria fazendo gol. Isso é um instante, tá bom? Então é importante a gente entender. Instante é o momento exato, galera. Tá? Momento exato. Eu quero saber quando foi que ele marcou o primeiro gol. Ele marcou aos 20 minutos. Pá, exato.
tá? Eu quero saber qual é a velocidade do carro naquele momento. Ah, é 30. Exato, é instante, tá? Intervalo, toda vez que a gente fala de intervalo, a gente está falando de duas coisas. O intervalo é uma coisa entre outra. E aí que nasce uma coisinha chamada delta, tá? Essa aqui é a nossa letra grega delta. Ela significa, galera, variação, tá? Variação. Variação do que, professor? Neste caso do jogo de futebol, né, ó, quanto tempo após o primeiro gol foi marcado o segundo gol, tá? Neste caso aqui, o nosso delta representa a variação de tempo, porque a gente está falando de tempo, ó. Delta T, tá? Vamos, nesse caso aqui, utilizar um T pequenininho para falar que é tempo. O que significa delta T, professor? Variação, tá? Significa a situação final menos o tempo na situação inicial. Professor, delta vai ser sempre assim? Vai. Se a gente tiver um delta S, por exemplo, que a gente vai ver logo depois, que é um delta de espaço. O que significa delta S? Significa espaço final menos espaço inicial. Sempre. Delta é final menos inicial. Guarda isso daqui, porque isso aqui é extremamente importante. A gente vai fazer física com isso absurdamente, tá? Delta é uma variação. Variação do que, professor? Situação final menos a situação inicial que a gente está considerando. Então, respondendo a pergunta aqui, ó, vamos lá, galera. Quem que é o nosso delta T? Situação final. Olha só. Ele marcou o primeiro gol e depois ele marcou o segundo gol. A nossa situação final, neste caso aqui, é o segundo gol. Quando que aconteceu o segundo gol? Tá aqui, ó, 42 minutos. Então, o nosso tempo final é 42, tá? Menos a situação inicial. A situação inicial foi o gol aos 20 minutos. Então, a gente vai fazer 42 menos 20, certo? Porque a gente tem situação final menos inicial. Isso é variação, isso é delta. 42 menos 20, a gente chega ao resultado de 22 minutos. O que significa isso daqui, galera? Esse aqui foi o intervalo de tempo que demorou para o Lucas marcar outro gol, certo? Do primeiro gol para o segundo gol, o Lucas demorou 22 minutos. É um intervalo. É importante a gente distinguir, né, fazer a diferença na física do que é instante e do que é intervalo de tempo. Fechou? Vem comigo pro próximo tópico que tá facinho. Bom, saca só então, galera. Nossa quarta parte, né, nosso quarto tópico é movimento e repouso. Como que eu sei que uma coisa está se movendo e como que eu sei que uma coisa está parada, tá? De novo, a gente vai fazer aquela mesma pergunta. Algo está em movimento? Da onde você tirou isso? Em relação ao quê? Aonde você está medindo? Qual que é o referencial, certo? Na física a gente sempre pergunta isso. Movimento? Em relação ao quê? Tá parado? Tá parado em relação a quem? Da onde você está medindo? Da onde você está tirando isso aí? Certo? Isso aqui é muito importante. Qual que é a ideia que a gente tem aqui nessa imagem, galera? Imagem deveras interessante. A gente tem um avião, certo? Sendo abastecido por outro avião aqui. Como que é possível eles um abastecer o outro, tá? Eles têm que estar parados, eles têm que estar em movimento? Dá um flagra. Olha só, a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Aonde está o nosso referencial, professor? Da onde a gente está medindo? Vamos colocar aqui, ó. Vamos supor, galera, que o nosso referencial tá aqui na Terra, ó. Aqui na Terra, tá? A gente tem um ser humanozinho ali na Terra. E ali na Terra, esse ser humanozinho ele vai medir as velocidades dos aviões. Ele vai ver lá, ó, o avião se movendo lá uns 600 km por hora. Uma velocidade alta. O outro também vai ter que estar a mesma velocidade, né? 600 km por hora. Senão ele vai estar mais rápido, né? E por ele estar mais rápido, não tem como abastecer, né? Ele vai passar da frente. Então, se a gente colocar um ser humanozinho aqui na Terra, ele vai medir isso aqui, tá? Ele vai medir este tipo de situação.
esse tipo de velocidade para eles, tá? Por quê? Porque a gente está medindo de um ser humano que está na Terra. Mas vamos supor que você foi convidado, né, para entrar nesse avião. E aí faltou combustível, teve que vir outro avião abastecer. Então a gente tem um ser humanozinho aqui, ó, você sentado dentro do avião. Aí você tem que imaginar, galera, tu tem que pensar, queimar fosfato para ficar mais inteligente. Saca só. Então o nosso referencial, aonde a gente está fazendo as nossas medidas agora, está sendo esse avião branco. Galera, se a gente está dentro do avião, esquece a terra lá fora. Qual é a nossa velocidade em relação ao avião? É nada, né? A gente está sentado lá no banco do avião, pra gente, a gente está parado. Então não tem velocidade. Se a gente for olhar para o outro avião aqui, ó, para esse outro avião que está aqui fora, qual que é a velocidade dele, galera? A velocidade dele é zero. A gente vai olhar para ele, ele vai estar parado. Você fala, professor, da onde você tirou isso? Porque, galera, velocidade, distância, isso aqui é relativo. Depende da onde que você está medindo. Para alguém que está aqui na Terra, o avião vai ter 600 km por hora. Para alguém que está dentro do avião, os dois aviões estão parados, certo? É a Terra que está se mexendo. Você fala, professor, que loucura. É verdade. Saca só, eu vou colocar um vídeo para vocês, e aí vocês assistam o vídeo aí, de pessoas dentro de um barco e os patos voando ali em direção a elas. Saca só. Bom, como que você pôde ver no vídeo aí, galera? Qual que era a ideia do vídeo? A ideia é a seguinte: se eu colocar o meu referencial aqui, né, colocar uma pessoazinha medindo aqui, ela vai ver que o barco tem uma velocidade, sei lá, 40 km por hora, e ela vai ver que os patos também têm a mesma velocidade, né? 40 km por hora, tá? Estão se movendo à mesma velocidade. Ela vai perceber que os patos e o barco estão se movendo na mesma velocidade. Por quê? Porque eu estou medindo daqui de fora. Eu estou olhando eles. Mas a gente pode fazer uma outra também, já que a gente tem que pensar, trabalhar, queimar fosfato. Eu posso colocar um referencial, uma pessoa aqui dentro do barco, tá? Como você viu no vídeo, para a pessoa que está dentro do barco, os patos não estão se mexendo. Por quê? Porque, galera, quando eu faço a medida aqui do barco, os patos, eles parecem estar parados, porque eles estão à mesma velocidade do barco para o referencial aqui de fora, tá? Quando eu faço as medidas aqui do barco, qual que é a velocidade do pato em relação ao barco? Nenhuma, parece que está parado. E é exatamente isso. Quando você está ali dentro do barco, quando você está dentro daquele referencial, os seus olhos estão medindo a velocidade dos patos ali, certo? E para você vai parecer que os patos estão parados. É exatamente isso. E é verdade, os patos estão parados, né? Estão em repouso em relação a alguém que está dentro do barco, tá? Para uma pessoa que está lá fora, lá na Terra medindo, vai estar a 40 km por hora. Professor, da onde você tirou isso? Simples, galera. O espaço, né? A velocidade, elas são relativas. Relativas a quem, professor? Ao referencial. Da onde que a gente está fazendo a medida, certo? Então, vamos comigo para um exemplo aqui. Bom, saca só, galera, vamos tratar aqui nosso quinto tópico, que é espaço, tá bom? Como a gente já viu, galera, a gente tem aqui, ó, uma borboleta batendo asinha e voando para algum lugar. E a gente gostaria de saber, galera, aonde que ela tá? Só que, de novo, para a gente saber aonde que a borboleta tá, a gente precisa ter o nosso sistema, que é o nosso referencial, galera. A gente precisa medir isso de algum lugar. Sempre. Física é isso. Tá medindo alguma coisa? Da onde você tá medindo? Qual que é o referencial, né? Porque a gente sabe, espaço,
Tempo, velocidade são coisas relativas, tá bom? Então a borboleta tá voando aqui, a gente consegue medir a distância horizontal dela, a gente consegue medir a distância vertical dela, tá bom? Isso aqui é espaço, vai dar a posição pra gente. Saca só, então vamos olhar aqui, ó. A gente tem uma partícula, no nosso querido exemplo, a gente tem uma partícula aqui. E essa partícula ela pode se mover, galera, tá bom? Vamos criar aqui umas medidas aqui. O nosso central aqui ó, vai ser 0. Depois a gente vai ter 1, 2, 3, 4. Para trás a gente tem lá, lembra dos números inteiros, né? Números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3. Então a gente tem nosso ponto central e a gente tem aqui as diferentes ideias aqui. A nossa bolinha, galera, ela se moveu, tá bom? Ela se moveu aqui, ó, para o nosso ponto 2, tá ligado? Então, ó, PEI, tá aqui. Pergunta, galera, lembra que a gente falou sobre posição e a gente falou sobre variação da posição? A gente falou sobre intervalo. Lembra qual letrinha a gente utilizava? A gente utilizava a letrinha delta, né? Lá no exercício passado, a gente utilizou o delta T. Por que delta T? Porque está falando de tempo. Aqui a gente vai utilizar delta S, tá bom? O que significa delta S, professor? Mesma coisa que a gente viu. Espaço final, né? A nossa situação final, menos a nossa situação inicial, tá bom? Então, por exemplo, eu quero saber quanto que a bolinha andou aqui, ó. A bolinha estava no 0 e ela foi parar no 2. Quanto que ela andou? Qual foi o deslocamento dela? Quanto que ela conseguiu andar nisso aqui? Vamos lá, ó, o nosso delta S vai ser final, a situação final ela está na posição 2, menos a situação inicial, que ela está na posição 0. 2 menos 0 é 2. Ela andou 2, tá bom? Você fala, professor, mas isso aqui é muito fácil. É mais fácil? Vamos sacar só isso aqui, ó. A nossa bolinha ela andou de novo. Só que em vez da posição 2, ela foi para a posição menos 3. Então ela estava na posição 2 e ela foi parar na posição menos 3. Tá bom? Eu quero saber da seguinte maneira. Olha só. Ela na posição 2 foi parar na posição menos 3. Quanto que ela andou? Quanto que ela deslocou? Como que a gente faz isso? Mesma coisa. A gente vai calcular o delta S, só que agora da situação 2. Qual que é a situação 2? De novo, delta S, variação do espaço, né? É o espaço final, a situação final, menos a situação inicial. Na final, ela estava na menos 3. Então, final, menos 3. Menos agora, a inicial, ela estava na posição 2. 2. Menos 3 com menos 2, lembra? Dois números negativos, a gente junta eles. Isso aqui vai dar menos 5. Então, o que significa isso? Para a nossa bolinha sair da posição 2 e chegar aqui ó, na posição menos 3, ela teve que andar 5 unidades para a esquerda. Ela teve que diminuir 5 unidades, certo? Essa é a ideia de variação de espaço, variação do tempo. É isso que a gente viu e conseguiu entender das nossas aulas. Espero que vocês tenham entendido. Isso aqui é uma introdução da cinemática. A gente vai ver coisas mais complicadinhas. Mas é isso, galera. Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto.